Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Valor Talks, o podcast da Valor Investimentos. Eu sou Daniela Cade, sou sócia e gestora aqui no Espírito Santo. Estou aqui com o meu sócio, Wagner Varejão, que vai mediar comigo esse podcast. Ei, turma, tudo bem? Cumprimentar aqui quem está de casa. Bom, meu nome é Wagner, eu sou assessor de investimentos na Valor. Estou já há 3 anos aqui com o time, muito feliz de estar fazendo parte da mesa hoje. Deixa eu começar aqui, Dani. Eu acho que seria legal a gente fazer um pouco, colocar o contexto do que a gente vai ter nessa conversa hoje, que eu acho que vai ser uma conversa muito legal, principalmente para quem tá ali escolhendo carreiras que quer seguir, tem interesse no mercado financeiro. Acho que a gente vai explorar temas bem relevantes aqui na mesa hoje, tá? Então, a gente montou um roteiro aqui, passando desde de qual que é a relevância das profissões no mercado, né? O que é o mercado de uma maneira geral, para que serve o que a gente faz, tá? Passando pelas principais profissões que a gente tem no mercado, certificações e tudo mais, tá? E aí, para fazer parte dessa conversa com a gente tem 2 figuras de peso, tá? Que são as primeiras pessoas a ter certificação máxima do mercado financeiro aqui no Espírito Santo, não é isso? São os primeiros? Acho que são, né? Rapaz, eu diria que não somos os primeiros, mas acho que a gente... Os que moram aqui são os primeiros, tá? Perfeito. Então, eu tô aqui com o Romero e Pedro Lang, nossos sócios lá no escritório, que acabaram de passar numa trilha muito dura de estudos para tirar a certificação máxima do mercado financeiro, que é o CFA, que a gente vai falar com mais detalhes para vocês durante a conversa. E com certeza eles vão engrandecer muito aqui o nosso bate-papo. Então, meninos, acho que seria legal vocês se apresentarem para a turma aí, contar um pouco da trajetória de vocês, quem são vocês, tá? Enfim, para a gente ir aquecendo aqui essa conversa. Bom, eu começo? Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui batendo papo com vocês. E aí, falando um pouquinho de mim, meu nome é Romero. Comecei na Valor em 2018. São quase 7 anos já na empresa. E eu comecei lá atrás, eu não fazia a mínima ideia do que era mercado, assim. Eu me formei em engenharia de produção, apesar de dar uma visão ampla em relação a setores, o mercado financeiro para mim era algo bem distante. E quando eu comecei no mercado, na Valor especificamente como trainee, né, tinha sempre anualmente naquela época processo de trainee, eu entrei sem saber o que a Valor fazia, assim. Eu fui sabendo que era mercado financeiro, mas não sabia especificamente o que era. Eu lembro até hoje, quando eu passei, o Rodrigão, né, nosso sócio fundador, me perguntou: você sabe que você tem que tirar Ancor, né? Eu falei: o que é Ancor? Eu não fazia ideia do que era Ancor. Mas de lá pra cá, eu comecei como assessor na Valor. Eu fiquei 1 ano e meio como assessor na Valor. E aí teve um período, né, que um sócio nosso, o Rodolfo Carneiro, ele ajudava muito na mesa de operações, e ele foi tirar 2 semanas de férias e ele pediu para eu ajudar a mesa durante 2 semanas. E aí depois dessas 2 semanas, esse cara aqui me chamou para conversar, me convidando para ir para a mesa. Então, foi nesse momento que eu não mudei de carreira, né, porque no fim das contas a gente continua sendo assessor na mesa, mas mudei o foco ali de esforços, passando da assessoria para a mesa, né? Foi 2019, final de 2019. E aí de lá para cá, assim como nosso negócio veio crescendo, a estrutura de distribuição também interna veio evoluindo, e aí a gente veio buscando mecanismos e meios para conseguir melhorar o nosso grau de serviço para os nossos clientes finais e para a empresa também, né? E aí muito nessa linha veio essa busca por qualificação, desenvolvimento de produtos, estratégias para conseguir melhorar a distribuição. E hoje, atualmente, a gente tem uma área que a gente chama de área de alocação, que é responsável por buscar o que seriam carteiras de investimentos mais eficientes, processos de investimentos que garantam que nossos clientes vão ter os melhores investimentos ajustados pelos seus riscos, né? Então, hoje em dia, nosso trabalho é muito focado em desenvolver estratégias e fazer trabalho de curadoria de investimento para a gente conseguir passar para o nosso assessor e para o nosso cliente uma confiança grande na distribuição.
Legal, bela introdução. Hein? E antes de passar pro Lang, eu queria só, Romero, que você falasse também como é que, aí uma pergunta até mais filosófica, digamos assim, quais são as principais características ou experiências que você acredita que define você? Se você fosse, quem é você, né? Quem é o Romero? O pessoal te conhecer um pouquinho mais. Boa. Cara, pergunta difícil, assim. Eu tenho dificuldade para me definir, mas eu acho que uma característica que eu tenho, assim, que eu busco aplicar no dia a dia de trabalho é consistência. Fazer uma coisa repetidas vezes, incansavelmente. E aí, quando a gente fala de mercado, isso é importante, né? Porque o mercado, ele pode te motivar e desmotivar a cada notícia, né? Então, se a gente for depender de motivação e de eventos de curto prazo, dificilmente a gente consegue sobreviver no mercado que a gente tá. Então, acho que consistência seria uma palavra para conseguir definir bem. Boa. Não, tô com medo agora. Acho que não vou conseguir fazer uma apresentação tão boa. Minha história é um pouco diferente. Eu tô na Valor há tanto tempo quanto o Romero. Eu acabei entrando até num processo seletivo anterior. Mas eu tive uma experiência antes numa corretora, muito na parte operacional, na parte de back-office. Rapaz, eu trabalhei em todas as frentes lá, né? Era uma corretora menor e a gente tinha muita liberdade para poder transitar entre as diferentes áreas. E para mim foi uma experiência fantástica, porque eu trabalhei desde o cadastro, trabalhei na mesa de operações, liquidação, custódia, e num período relativamente curto, de 1 ano e meio, 2 anos, eu tive uma série de experiências, né? E por acaso, eu até essa experiência eu não tinha ideia do que se tratava o mercado financeiro. Não sei se eu entendo hoje, né? Mas na época eu não tinha ideia do que era possível. Eu sou formado em economia, um pouquinho diferente do background do Romero. Eu acabei indo para a economia, não sei porquê, um acaso do destino. Queria ser motorista de Baja lá na engenharia. E aí acabou que eu fui... O que é Baja? Baja são aqueles carrinhos que eles projetam para poder... carrinho mais eficiente, carrinho mais rápido. Engenharia mecânica tem competições de corrida desses carrinhos, são protótipos. E eu queria dirigir carro, acabei discutindo PIB e inflação, né? Mas o meu background eu sou formado em economia, tive essa experiência numa corretora, numa distribuidora, num período anterior ao período que eu entrei na Valor, e para mim foi bem legal porque eu consegui entender que às vezes a gente generaliza o mercado financeiro e, na verdade, existem milhões de caminhos possíveis, né? Acho que o objetivo da conversa aqui é tentar... Eu acho que, inclusive, a gente podia tentar entrar nesse bicho que é o mercado financeiro. Mas antes, eu queria que você também falasse quem é o Pedro Lang. Eu já ia livrar ele dessa Não. Eu pensei muito aqui, mas eu... acho que a forma como eu me defino, sem hesitar, sou tricolor. Torço pro Fluminense, essa é a minha principal característica. Resiliente, então. Resiliente, sofredor. Assim como o Romero. Persistência. Aguento sofrer. Isso. Agora as coisas estão A gente já vê que características em comum que são importantes no mercado financeiro. Eu sou um pouco mais otimista que o Romero é mais pessimista, mas eu acho que o otimismo talvez seja a minha principal característica, mesmo com as notícias horrorosas que saem. Hoje teve notícia ruim, por exemplo. Eu consigo me manter otimista e persevero. Acho que por ser tricolor isso ajuda também, né? Tive uma boa escola. Com certeza. Então, vamos lá, posso puxar? Eu acho assim, quando a gente fala de mercado financeiro, eu imagino que isso na cabeça do cidadão médio seja uma definição extremamente ampla e geralmente o cara associa mercado financeiro ao cara que fica comprando e vendendo ação lá na bolsa e tudo mais. E acho que muitas vezes é difícil a gente fazer uma conexão com que na prática a gente tá impactando as pessoas, que a gente está impactando a economia, quando a gente trabalha no mercado financeiro. É difícil ver o valor social até da nossa profissão. Então, eu acho que seria legal a gente começar definindo um pouco o que é isso, né? Quais são as possibilidades, como é que você impacta a economia do país, por que é importante você ter um mercado financeiro ativo. Eu acho que são temas importantes para a gente começar a nossa conversa, tá? Aí, enfim, pode ser Romero ou Pedro, se quiser
dar uma palavra sobre isso. Vou falar porque eu sou economista, né? Pô, bora. Dá uma vergonha não falar primeiro. Mas acho que assim, a gente tenta teorizar o que é o mercado, a importância dele. E se a gente for no Google colocar isso, metodologicamente, vai ter uma resposta muito objetiva, né? Mas acho que a maneira mais correta de avaliar eu gosto de pensar a economia como um organismo vivo. Ou, se quiser fazer um paralelo com a engenharia, a economia é um carro em movimento. Eu diria que o mercado financeiro, ele é o conjunto de óleos, é o conjunto de fluidos que mantém o movimento de maneira constante, de maneira livre, reduzindo fricções. Se você olha a primeira operação de mercado financeiro possível, a primeira definição é você juntar a pessoa que junta recursos, o poupador de recursos, com aquele que precisa de recursos para poder empreender, para poder financiar um negócio, para poder comprar um carro, para poder atingir um sonho. E eu acho que o mercado financeiro ele é muito bem representado nessa relação. Ele funciona para poder destravar a economia. Ele promove movimento, ele promove negócios, ele promove crescimento. E quanto mais desenvolvido, quanto mais livre o mercado for, mais rápido o carro vai poder andar, mais longe o carro vai poder ir. Acho que é uma maneira simples de explicar o que faz rodar a roda da economia, né? O que faz a economia se mover. Acho que o mercado financeiro tem uma função primordial. Você tem mercado de crédito, mercado de seguros, mercado de ações, mercado do que quer que seja. A gente pode entrar em milhões de frentes aqui. Mas de maneira conceitual, eu acho que essa é a parte mais importante, né? Fazer a economia andar, fazer as pessoas melhorarem de vida, fazer com que as pessoas atinjam seus objetivos, fazer com que as empresas... E você tem uma associação forte, né, Lang, dos países que são bem desenvolvidos com mercados financeiros ativos, né? Se a gente fizer um paralelo, né? A maior economia do mundo é a economia americana. Centro do mercado financeiro, né? Ok, então vamos ignorar os Estados Unidos. Olha para a Europa. Quais são os países que têm protagonismo na Europa econômico, né? Alemanha, Inglaterra... São os centros financeiros locais, né? Também, industriais e financeiros. Olha para a Ásia, China, a Coreia do Sul, né? Olha o Japão. São países em que o mercado financeiro está se desenvolvendo há 100, 200 anos, né? Não é o caso aqui do Brasil, né? O Brasil é uma nação recente, vamos dizer assim. E o nosso mercado vem se desenvolvendo há talvez um pouco menos de 100 anos, né? Se organizando. E esse paralelo é perfeito. Onde você vê desenvolvimento econômico, você tem um mercado financeiro robusto, com leis bem definidas, com regras bem descritas, que são respeitadas e que possa fazer com que os empresários tenham algum nível de previsibilidade e os agentes econômicos também. Perfeito. E esse ponto é importante porque a gente discute muito como melhorar um país, né? Aí todo mundo acha que tem que investir mais em educação e com certeza sim, tem que investir mais em infraestrutura, tem que buscar meios de melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas um pilar básico de qualquer país que é desenvolvido é ter um mercado de capitais que consiga agregar, né, e permitir que, como o Lang falou, os poupadores e os investidores em si, quem for realmente alocar recurso, desenvolver projetos, qualquer coisa que seja como objetivo final, tenha a capacidade de gerar meios de troca onde você tem as duas pontas ganhando, né? E aí, consequentemente, você tem o desenvolvimento desse tamanho de recursos para toda uma população. Então, a gente acredita muito na importância do mercado e aí a gente, como agente de mercado, né, na importância de manter essa estrutura que ela tem uma base muito grande na confiança, né? Se o mercado de capitais, você não tem confiança, ou se gera uma desconfiança em relação ao mercado de capitais, toda a economia é diretamente impactada. E a gente falando de economia parece uma coisa distante do dia a dia, né? Mas a geração de recursos, a geração de receita, a capacidade de compra das pessoas diminui. Então, esse pilar da confiança e aí tomar decisões... seja a gente como assessor, mas todos os nossos parceiros teriam como meta maior manter a base sólida do mercado de capitais e o foco total no cliente. Aí isso que é importante para manter esse mecanismo em contínuo desenvolvimento. Bacana. Legal.
Eu acho importante esse background teórico, porque acaba que as pessoas muitas vezes veem, porque quer ganhar dinheiro no mercado e tudo, mas eu acho que ter essa compreensão do papel social ali é importante também. Eu queria entrar em algumas coisas de carreira que eu acho que são importantes, Dani, se a gente puder. Claro. Que, poxa, vocês descreveram um pouco a trajetória de vocês, falaram um pouco enfim, as características que vocês acham que vocês têm. E eu acho que esse é um tema super relevante para quem está pensando em entrar no mercado. Que é, poxa, quais são as habilidades que são mais importantes de eu ter, onde que eu tenho que me desenvolver e o que eu vou precisar para ter sucesso com uma carreira no mercado, seja ela qualquer. A gente pode até discutir quais são as principais depois, mas eu acho que antes de tudo vem, cara, o que eu preciso ter para ter sucesso no mercado financeiro, seja em qual posição for. E para complementar também, eu acho que antes, talvez 15, 20 anos, a gente tinha muita oportunidade, muitas casas, quando olhava mercado financeiro, era nos grandes polos, né? Rio de Janeiro, São Paulo. E agora, até mesmo, né, a parte da assessoria, enfim, eu acho que tem muitos lugares que a gente está falando aqui do Espírito Santo, né, em Vitória, acaba tendo oportunidades em todos os lugares do Brasil, digamos assim. Então, eu queria que vocês falassem também um pouco sobre a parte de assessoria. Você, Hugo? Manda bala. Eu acho que o primeiro ponto, assim, né, falando de habilidades, né, primeiro na pergunta do Wagner, a gente, na Valor, especificamente, tem um perfil de contratação bem diferente do que eu acho que a média do mercado né? A gente decidiu lá atrás por formar profissionais e não trazer profissionais prontos, né? O Mero vem nesse processo, eu vim de um processo de formação também. A gente está simbioticamente unido a esse propósito de formar pessoas com a nossa cultura, com nossa forma de pensar. Eu acho que o que a gente procura no limite não são traços de genialidade, não são traços de habilidades extremamente desenvolvidas. Eu acho que talvez o mais importante seja um pouco do que o Romero colocou como o principal ponto forte dele, que é vontade de fazer e acontecer. A gente pode chamar isso de determinação, a gente pode chamar isso de disciplina, a gente pode chamar isso do que a gente quiser, mas no limite a gente procura pessoas que estejam dispostas a se doar, a fazer mais, às vezes começar uma coisa sem esperar um reconhecimento imediato. Visão de longo prazo, né? Quando fala de economia e investimentos, a gente sempre fala a longo prazo. É isso. É resiliência a palavra, né? Resiliência. A gente pode chamar a gente da maneira como a gente quiser. Eu acho importante você trazer esse ponto, porque muita gente assume na faculdade que tem um quê de que você precisa ter uma certa genialidade ali para obter sucesso nas coisas. E assim, pelo menos na minha experiência profissional, eu aprendo cada vez mais que o talento é menos importante do que a persistência, a rotina, a determinação, tá? Então acho que esse é um ponto importante você trazer o pessoal de casa. Não, eu acho que é exatamente isso, assim. É óbvio que a pessoa que tem um dom, que tem a facilidade, que consegue, às vezes sai na frente, né? Você aprender mais rápido, isso ajuda bastante, mas o que a gente vê é que quem realmente persevera, quem realmente se dedica a um nível muito superior ao que a média se dedica, consegue colher frutos, né? Acho que esse paralelo serve para muitas coisas. Para a vida, né? Isso serve para a vida. Sim. Serve para a vida empresarial, vida pessoal. Acho que quem coloca mais foco, coloca mais determinação, sai na frente. Tanto que no nosso processo seletivo, se for lá nas nossas vagas, a gente deixa bem claro. A gente não tá preocupado com... Poxa, tu sabe de programação, tu sabe de mercado financeiro. Cara, no limite a gente ensina isso, né? A gente tá aqui para formar pessoas, a gente não espera que as pessoas venham prontas. A gente não pode negociar caráter, negociar valores, e acima de tudo, força de vontade, né? Eu não posso querer pela pessoa. Então, se a pessoa quer, tá disposta a aprender, poxa, vai entrar num ambiente que tem mentes brilhantes que vão poder ajudá-la a se moldar e aprender, a se desenvolver. E eu acho que isso é o mais importante, muito mais importante que qualquer outra coisa. E além disso, eu acho também o gostar do que faz, mas gostar mesmo, né? Ter tesão naquilo que faz é o que permite você ter consistência, é o que permite você buscar evolução contínua. A gente nunca tá pronto, né? A gente sempre vai ter que buscar mecanismos de melhorar como profissional. E aí, quando a gente fala de carreira de mercado financeiro,
você tem um mercado que muda sempre, né? Há 10 anos atrás você não falava de Bitcoin para cliente, né? Hoje em dia a gente tem que aprender o que é isso. Daqui a 10 anos provavelmente a gente vai ter outros mecanismos no mercado que a gente vai ter que aprofundar, desenvolver. Então eu acho que isso é uma parte boa da carreira, porque você nunca vai estar pronto 100%. Você vai estar sempre buscando algum tipo de desenvolvimento para além daquilo que você fez até aqui. E aí eu acho que isso é uma parte positiva da carreira, em que a pessoa tem que ter essa vontade, essa predisposição a buscar aprendizado, mas ao mesmo tempo essa adaptabilidade. Essa adaptabilidade, mas essa incerteza do que está por vir também é um ponto positivo que mantém a gente sempre querendo mais. Animado no dia a dia, né? Essa imprevisibilidade da rotina. É bom e é ruim, né? Exato. Mas eu acho que você tocou num ponto muito bom, cara. Eu até trazendo pra minha experiência pessoal, quando eu comecei a assessoria, eu tô na assessoria há 7 anos. Em 2017. É isso? 7 anos, 2017. O trabalho que eu fazia era completamente diferente do trabalho que eu faço hoje, tá? E eu sei que se a gente pegar, sei lá, 5 ou 10 anos pra trás, da época que eu comecei, o trabalho era completamente diferente também, né? E daqui a uns 2 anos vai ser outra coisa, provavelmente. O assessor, ele era primeiro só um operador de bolsa, depois ele virou um distribuidor de produtos de uma maneira geral, e hoje ele teve que se desenvolver para falar de patrimônio de forma mais ampla, porque em termos de produto, né, todo mundo virou basicamente um commodity, né? Então, assim, acho que a capacidade do profissional, e eu acho que isso para o mercado financeiro vale mais do que para outras áreas, né? Porque o mercado financeiro é muito mais dinâmico, né? Então, acho que a capacidade do profissional de estar atento às mudanças e estar se adaptando talvez seja uma das características fundamentais para ele ter sucesso ali ao longo da carreira, né, Pedro? Junto com a resiliência, que eu acho que é um outro fator-chave ali, né? Não, exato. Às vezes chovendo molhado falar disso, mas eu acho que o mercado financeiro, como você colocou, tem um ingrediente importante, né? Que até por conta da remuneração mais alta do que a média dos setores da economia, prometida, né? Não sei se necessariamente é isso, mas as pessoas na média ganham mais do que em outros setores. Você também vai ter as mentes mais brilhantes, né? As pessoas vão para esse mercado com o objetivo de se ganhar dinheiro, de serem bem-sucedidas. E esse ambiente, eu costumo dizer, né, de mentes brilhantes, ele é um ambiente extremamente competitivo, né? E por estar em mudança constante, ele presume que a pessoa continue se desenvolvendo. Então é uma roda que continua rodando e algumas expectativas são autorrealizáveis. Você está num ambiente competitivo, você precisa se cada vez mais aprender coisas, cada vez mais se desenvolver. Você se desenvolve, você levanta o padrão, o cara que não foi ainda tem que ir junto. Então, assim, é um ambiente que eu acho que tem um outro ponto, além da questão da remuneração, que é você estar em contato com pessoas brilhantes, estar o tempo inteiro aprendendo. Você nunca chega no limite do conhecimento. Acho que para muitas áreas isso acontece, mas acho que no nosso caso aqui especificamente é importante, porque tem dinheiro. Tem dinheiro, atrai atenção, atrai pessoas, e aí você tem pessoas de altíssimo nível, e isso faz com que as coisas se desenvolvam num ritmo mais acelerado. Bacana, e eu acho que a gente já falou aqui rapidamente, não explicou, a gente falou da certificação do CFA, né, de vocês dois, falamos da Ancor, né, que é para assessoria, e também um pouco sobre, entrando um pouco na última pergunta, assim, nas carreiras, vocês pudessem falar 5 principais certificações, né, talvez ali começando com a Ancor, CE, CGA, CNPI, né, a CFP, enfim, essa sopa de letrinhas ali que alguns olham e falam, o que é isso? Mas as principais e quais são as carreiras que eu acho que talvez todas vão ter um impacto e vão trazer conhecimento, né, tudo isso. Mas o que é principal para cada cadeira, vai? Deixa eu polemizar aqui um pouquinho antes, porque eu tenho uma opinião um pouquinho diferente sobre essa questão de certificações. Uhum. Para de mexer nesse açúcar aí. Eu tenho uma opinião diferente sobre as certificações, que é o seguinte, e eu ouvi isso do Will, que hoje é estrategista-chefe da Avenue, e eu levo isso para mim como uma verdade, porque eu realmente concordo bastante com o que ele colocou, assim. Às vezes a gente olha para a certificação como uma coisa inalcançável, ou como uma coisa que, poxa, cheguei lá, tá resolvido.
E pode parecer hipocrisia até por conta da minha história, né? Eu persegui esse caminho de certificações, mas hoje eu posso dizer quase que categoricamente que a certificação não quer dizer nada. No caso do CFA, especificamente, ela quer dizer que você tem disciplina para poder estudar por 3 anos, 4 anos, e isso quer dizer muito, né? Quer dizer que você tem disciplina para estudar 3 anos ou 4 anos. Óbvio que você vai estar exposto a um nível de conteúdo, a um nível de material, de informação muito importante que ajuda na carreira. Mas ela não certifica que você sabe, ela certifica que você estudou para aquilo, né? E isso para todas as certificações do mercado. Então, eu gosto de dizer que a certificação é um sintoma. Ela não é uma doença, ela não é um diagnóstico. Ela é um sintoma de que a pessoa passou por um processo e, poxa, isso atesta muita coisa sobre a pessoa. Atesta que ela tem um nível de conhecimento? Não necessariamente. Atesta que ela vai ganhar mais dinheiro que outras pessoas para os clientes dela? Um nível superficial, teve algum contato com mas realmente, mas né? Se não continuar, tanto é que várias casas, né? Você tem a famosa educação continuada, né? Pra garantir. Não tem como garantir, mas assim, pra pelo menos ver se a pessoa continua se desenvolvendo. Mas eu acho que é isso, assim, se buscar, tirou uma certificação e acabou, né? Não quer dizer nada. É isso. E é importante que as pessoas tenham isso em mente, né? Não é, fiz um doutorado, tô resolvido. Não é assim. Você continua pesquisando, continua fazendo, tendo contato com outros temas, ou aprofundando um determinado tema. E as certificações, eu acho que é justamente isso, assim. E é óbvio que elas são importantes. Para algumas áreas, elas são necessárias, são obrigatórias. Fala um pouquinho do... Vamos pegar pelas iniciais, né? Iniciais. Acho que você pode separar em dois mundos, né? As obrigatórias e as que são distinções, né? Por exemplo, aqui no Brasil, para você ser gerente de banco, é praticamente obrigatório você ter lá o CPA 10 ou CPA 20, né? Se for alta renda, CPA 20, se for níveis de renda menor, o CPA 10 ele é uma certificação obrigatória. Você tem depois do CPA 10 e CPA 20, né? Aí dentro da carteira da esteira da Ambima, né? O CEA, que é uma certificação de especialista de investimentos, que é um nível um pouquinho acima. Para alguns bancos, para algumas instituições, ela é obrigatória, mas ela não é uma certificação que te permite trabalhar ou não num determinado lugar. Depois do CEA, você tem o CGA, que aí já é para uma outra vertente, né? CPA 10, 20 e CEA são certificações para atendimento, para agentes comerciais, vamos dizer assim. O CGA, que é o braço técnico da Ambima, né? CGA, CFG e CGE, são certificações para quem quer ser gestor de recursos, né? Quem quer tomar decisão, quem quer gerir fundos de investimento, portfólios, carteiras administradas e tudo mais. Essa é a esteira padrão. Em paralelo, você tem as certificações obrigatórias. Aí, por exemplo, se quiser trabalhar numa corretora, você vai ter que ter lá 1 ou 2 ou 3 certificações da CVM para trabalhar no cadastro, para trabalhar na custódia, para trabalhar no risco, para trabalhar na liquidação. São certificações que aí sim são obrigatórias. Você só entra no ambiente se você tiver a certificação. Você não pode. A B3, a BSM, a CVM não permitem. E vindo para o mundo da assessoria, né, que é um paralelo em relação aos bancos, nas empresas de assessoria de investimentos independentes, você tem a Ancor, que a gente comentou aqui bem brevemente no início, que é uma certificação para atendimento. Eu acho que ela está um pouquinho acima do CEA em termos de complexidade. Ela é uma certificação obrigatória para poder desempenhar a posição de assessor de investimentos. E aí acho que o paralelo é legal. Quem comercial fica o CPA 10, CPA 20, CEA e Ancor, e as certificações técnicas CFG, CGA e CGE. E aí tem as internacionais, né? Tem de análise também, né? Que você tem o CNPI para analistas, né? Então, aí é um trabalho mais focado na parte analítica, não diretamente gestão de recurso. Então, essa parte junto com o CGA, CGE, né? É uma parte mais técnica e não necessariamente comercial. E aí, lá fora, tem o CFA Institute, que é uma instituição aí com, acho que quase 80 anos, que buscou desenvolver um trabalho não só na parte técnica, mas também muito focado na parte ética. Eles focam bastante no desenvolvimento de uma base ética forte, com essa cabeça de manter a solidez no mercado de capitais.
E aí nesse caso, são 3 níveis, né? São 3 provas, normalmente, que na média os candidatos demoram 3, 4 anos para conseguir terminar todos esses 3 módulos, com 300 horas de estudos média também para cada um dos módulos. Muita coisa. A gente que tá ali perto, né, vê o quanto eles se dedicaram. Eu mais queria de 3 anos, né? Eu queria que você explorasse isso, porque o Pedro falou muito bem ali, que, cara, o que o CFA atesta, principalmente, é que você tem capacidade de ser resiliente, de cumprir uma rotina muito dura de estudos. Conta pra galera aí, o que é essa rotina? O que vocês faziam? Como é que foi durante esse processo aí do CFA? Boa. Quando a gente foi começar a estudar pra prova, eu também tive essa conversa com o Will, porque ele tinha feito os 2 levels, né? E aí ele falou, Romero, você não precisa ser um gênio, mas você tem que sentar na cadeira e estudar. Eu falei, pô, é isso? É isso. Isso eu sei fazer, né? Então isso aí a gente resolve. E aí, falava lá que eram 300 horas de estudo médio que você tinha que fazer pro conteúdo. Aí a gente, pô, vamos colocar uma margem de segurança, vamos botar umas 500, umas 600. Meu Deus. Pra não... Porque, assim, fizeram o dobro ali do que... porque a gente buscava fazer a mais, porque no limite, se você não passar em um level, você tá perdendo ali, pô, 6 meses de estudo, 8 meses de estudo, né? Então é um período muito longo para se jogar fora. Então a gente pensou, cara, se a gente for gastar tempo, vamos gastar um tempo com uma gordurinha a mais. E aí nessa média a gente buscava manter uma rotina diária de 1h30 de estudo por dia, 2 horas por dia durante os dias de semana, e durante o final de semana ali mais 4, 5 horas por dia no final de semana. Isso conciliado com uma rotina pesada de trabalho, né? Exato. E com o mercado que não foi nada fácil nesse período, né? Exatamente. E a vida, né, gente? Fazendo Romerão, que gosta muito de academia, tem que ter o equilíbrio. Então, assim, Lang também, poxa, tem todo o resto. O resto não tinha muito, não. É difícil, né? Eu brinco que eu acho que o CFA é impossível pra quem tem filho. Quem tem filho tem que cuidar de criança pequena. O Wagner vai ter um filho agora, sabe disso. Ou não sabe ainda, né? Vai descobrir. Ou descobrir. Cara, acho que é impossível tirar o CFA tendo filho. Ou assim, é um esforço sobre-humano, porque realmente tem que abrir mão de muita coisa, né? Tem que ter muita ajuda, talvez, né? Sim. Suporte, né? Suporte. Você abre mão familiar, de outras coisas, né? Sim. E foram 3 anos, né, pessoal? Foram 3 anos. Para cada prova a gente gastou, acho que foram 8 meses aproximadamente. Nos últimos 3 meses a gente fazia um baita de um sprint também. Mas foi o que eu falei no começo, né? Foi muito trabalho de disciplina, independente do que acontecesse, a gente garantia que a gente ia ter aquela 1, 2 horas por dia de estudo. Então assim como a gente vê nosso trabalho como um compromisso que a gente não pode, né, esquipar ou deixar de fazer, a gente via da mesma forma. Então, para cada level foram 8 meses aproximadamente, então isso deu um período de 3 anos. E aí, na média ali, o grau de aprovação da prova é em torno de 40%, né, a depender do level. Mas é o que o Lang falou, ele te dá uma base muito boa, porque apesar de ser ela é uma certificação generalista, né? Você não sai com um grau de especificidade determinado classe de ativo. Você aprende processo de investimento para todas as classes de ativos, com um grau de profundidade grande, parte quantitativa, investimentos, um pouquinho de investimentos alternativos, contabilidade, né? E uma parte de ética muito sólida, justamente para ter essa visão da importância do mercado e da sua posição como agente. E aí, após isso, você consegue ser um charter holder, né? Você consegue usar aquela certificação. Tem um detalhe ainda que a prova é toda em inglês, eu tava pensando aqui, né? Tem esse detalhe. A prova em inglês... Já não bastava isso tudo, né? Tem um nível que ainda é de discursiva, não é uma prova objetiva. O último ou o segundo? O nível 3, a metade... Até mudou agora, tem até que ver como é que ficou, mas até o ano passado era uma prova que você tinha aproximadamente metade dela no nível 3 discursiva. Você tem que criar sentenças para responder respostas e pelo menos para mim, acho que para qualquer brasileiro, né, que não tem a língua principal, que não tem como língua principal o inglês, é uma camada adicional de
Com certeza. Dificuldade que geralmente a gente pensa em português, né? Você tem que pensar em português e escrever em inglês. É uma prova que às vezes o tempo é meio corrido e você tem que se preparar bem para usar o tempo de maneira correta. Então, acho que para quem é brasileiro, isso é uma camada adicional, mas que, mais uma vez, não é intransponível. A gente às vezes eu criava esse fantasma antes de começar, né? A gente achava que não era possível. A gente achava que não quer chegar lá, né? Quando você começa algo muito longo assim, você não consegue vislumbrar o fim, né? Sim, tipo, sim. Vou fazer. E aí, no começo, a gente cria essa barreira psicológica que ela vai sendo passada a cada nível. E qual que é a sensação depois que você finaliza? Isso que eu ia perguntar. Rapaz, eu ia fazer um paralelo aqui, ó. Romero é um grande fã de Senhor dos Anéis. O level 1 é quando você tá saindo da Terra-média ali, no condado. Eu não vou entender nada. Então, é uma referência péssima para algumas pessoas. É boa. Mas o level 3, nitidamente, quando você chega de volta, morreu uns 3 ou 4 no caminho ali, mas você tá voltando e é uma sensação diferente, assim. Pra gente que se prepara por muito tempo, né? É uma sensação de alívio, tá? Porque no final das contas não aguentava mais, assim. Porque mentalmente, emocionalmente, fisicamente você se doa bastante, mas além da sensação de alívio, é uma sensação bem legal, assim, de ter conquistado uma coisa que queria bastante, né? E depois que você começa, você não tem muito como voltar atrás, né? Você já gastou um ano, vou jogar um ano fora. Não dá, né? Não dá. Aí você fica obrigado, você se obriga aí. Então eu pelo menos me senti voltando pro condado, morreu uns 3 ou 4 no meio do caminho ali, mas... A gente não falou também, mas o nível de pressão deve ser enorme, né? Na hora de fazer a prova, dado tanto tempo que você investiu. Então deve ser um alívio muito grande também. Você tem 4 horas, 5 horas, não lembro exatamente o tempo, pra colocar 8 meses de estudo, né? E se você esquecer, você esqueceu, né? São mais 8 meses ali, talvez, pra estudar. Você tem uma segunda chance, geralmente nas janelas de prova, elas... Pro level 1 são 3 ou 4 provas no ano, level 2, se não me engano, são 2 ou 3 provas, e level... enfim, cada nível tem uma frequência de provas. Se você perder uma prova, o resultado geralmente demora 30, 45 dias pra sair depois que você faz a prova, você tem mais uns 2, 3 meses até a próxima prova pra poder fazer. Você consegue não necessariamente esperar 8 meses, mas aí é aquilo, né? Você falhou, você só revisar, vai voltar atrás, vai ver de novo, o que faltou. Enfim, é difícil, né? A gente não teve essa experiência de ter que falhar e fazer na sequência, mas eu imagino que seja um componente adicional de pressão, é o que você falou. Com certeza. Eu queria ver se a gente pode fazer assim, a gente tá encaminhando mais pro final já desse bate-papo, e eu queria trazer uma visão mais prática pra galera de casa. O que é, no final das contas, o dia a dia de vocês? Tá? O que vocês fazem, né? Desde a hora que leitura. A leitura certamente vai ser grande parte, mas se vocês puderem descrever como é que é a rotina, eu acho que vocês têm rotina um pouco diferentes, né? Porque vocês têm posições parecidas, mas diferentes na empresa. Eu acho que seria muito ilustrativo pro pessoal de casa. Tinha uma coisa que eu queria perguntar, que eu acho que pode ser complementar também essa pergunta. Legal. E ver se tem algum impacto hoje na rotina de vocês, se mudou alguma coisa, que é sobre a inteligência artificial. A gente vê ali, enfim, inúmeras ali, mas principalmente ChatGPT. Na sua teve muita, né? É meu amigo ali, quando eu quero uma ideia diferente, então... Isso, vocês acham que vão ter algum impacto? E teve algum impacto já? Vai ter um impacto no mercado financeiro de alguma forma, na assessoria ou nas outras? E teve algum impacto na rotina de vocês, no que vocês trabalham? Enfim. Boa. Em relação ao impacto, eu acho que com certeza vai ter impacto, né? Não consigo dimensionar qual o tamanho, qual vai ser especificamente, mas sem dúvida vai ajudar muito a gente conseguir alavancar nosso trabalho, né? Isso em todas as áreas, né? Sem dúvida vai ser um tipo de tecnologia que vai mudar muitos setores, e o nosso, inclusive. E aí a gente, como naquele começo do bate-papo que a gente falou, né, de capacidade de se adaptar a isso, continua sendo cada vez mais importante. Nossa rotina até aqui, eu acho que não mudou muita coisa. Não sei se o Lang utiliza muito bem essa ferramenta, mas a gente... Rapaz, eu confesso que eu tenho a impressão de que, sabe, quando inventaram a luz
a luz incandescente, né? E tinha a galera que tava na baleia lá, com o óleo de baleia. Eu ainda me sinto meio o cara do óleo de baleia. Eu me sinto exatamente igual também. Eu tô meio pra trás. Tem um lugar também, lá. Né? O que o time usa... Eu já sei. Assim, tem diversas aplicações que são imediatas e que geram muita produtividade, né? Pra galera que programa, é um negócio inacreditável o quão você consegue adiantar o trabalho de programação. Escreve código, revisa código, debuga, enfim, tem muita acelera bastante, né, a vida dessa galera. Pra gente, que às vezes fica procurando onde ganhar dinheiro, né, nosso trabalho do dia ali, acho que até resumindo a pergunta, é achar coisas que vão dar dinheiro, né, qual ação que vai subir, qual é o fundo que vai performar melhor, de diversas maneiras diferentes, né. Mas pra gente que faz seleção de investimentos e procura oportunidades de investimento, ele ajuda muito com a parte estatística. Por exemplo, muitas vezes para você determinar ou tentar explicar o que vai acontecer, você tem que olhar para trás e ver o que impactou, o que gerou, tentar explicar o que aconteceu para trás para tentar entender o que vai acontecer para frente. Isso muitas vezes é uma regressão, muitas vezes é um processo estatístico econométrico. Isso o ChatGPT ajuda muito, né? O ChatGPT e as IAs como um todo, né? Para quem precisa formalizar conhecimento, conteúdo, como é o nosso caso, né? Escrever relatório, transmitir conhecimento, ajuda muito com revisão, ele acelera muito o processo de criação textual, às vezes você tem uma coisa inicial ali que você só vai ajustando depois. Acho que tem muita coisa ainda que a galera se força para usar, mas em alguns campos ele acaba encurtando muito o trabalho, né? E a produtividade na veia, e a gente vê o S&P, por exemplo, reportando earnings agora, por conta de as pessoas atribuindo aumento e melhora operacional das empresas à inteligência artificial, assim, uma coisa de louco. Doideira. E a rotina, então? Em relação à rotina, é o que o Link comentou inicialmente, né? Muita leitura, a gente tenta... Porque nosso trabalho ali é encontrar ativos, fazer processos de seleção que vão diminuir um pouco a possibilidade de erro na decisão, mas também ter capacidade de alavancar isso com o nosso time da mesa, com os nossos assessores, né? Então, da mesma forma que a gente gasta bastante tempo encontrando oportunidades ou buscando riscos, né? Que a gente possa ter em nossa base, a gente também tenta buscar mecanismos de garantir que isso vai ser efetivamente executado junto aos nossos clientes, né? E quais são as melhores formas de executar isso junto aos nossos clientes. Então, se a gente tem uma ideia de algum produto bom, a gente tenta ajudar nosso time de distribuição, nossos assessores, nossa mesa, a conseguir fazer com que essa mensagem chegue na ponta de uma maneira mais clara, objetiva e simples possível. Então, é um trabalho da mesma forma de seleção e acompanhamento contínuo, né? E aí, por exemplo, todo exemplo agora, né? A gente está acontecendo essa tragédia no Rio Grande do Sul, mas da nossa parte a gente tenta também buscar entender como que isso pode impactar os recursos dos nossos clientes, né? Como que isso pode ter um impacto direto ou indireto. Então esse trabalho de seleção e acompanhamento contínuo, mas ao mesmo tempo conseguindo buscar capilarizar isso até chegar a mensagem na ponta final. Eu acho que a melhor forma de sintetizar não adianta nada você ter uma excelente ideia se você não fazer com que ela vire uma ação, né? E o trabalho entre gerar uma ideia e fazer com que ela seja implementada, ele é muito, 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 muito difícil. A gente tem 40 mil clientes na Valor, né? São 11 bilhões de reais. Você imagina como é que você faz para mover 11 bilhões de reais? Nosso setor tem um desafio adicional que é o desafio do convencimento, né? Não basta a gente ter as boas ideias, né? Porque não é só apertar um botão e executar, né? Nossa, a gente tem que convencer o assessor de que aquilo é bom, depois o assessor tem que convencer o cliente de que aquilo é bom. Então, acho que isso torna o trabalho muito mais complexo, né? Perfeito, exatamente. E nessa linha a gente tenta fazer muito um trabalho também de educacional interno, né? Trazer mensagem, coisas diferentes para o nosso time para conseguir fazer com que todo o time da mesa, de assessoria, tenha capacidade de alavancar a distribuição e melhorar a comunicação também. Muito bacana. Já caminhando para o final, eu queria primeiro agradecer, né? Poxa, vocês estarmos juntos aqui, eu acho que foi bem bacana. Primeiro podcast nosso, acho que todo mundo aqui, então muito, muito legal. E eu queria que vocês finalizassem com uma dica final para quem estiver escutando, quer entrar no mercado financeiro, na assessoria, enfim, quer tirar uma certificação, alguma dica final que vocês queiram deixar.
Legal, eu começo. Bom, para quem quiser entrar no mercado financeiro, primeiro tenha certeza que você está fazendo o que você gosta. Se você estiver fazendo o que você gosta, provavelmente você vai bem. E saiba que no começo, provavelmente você vai gastar alguns anos ali sofrendo e aprendendo bastante, mas a curva de aprendizado, ela é muito rápida, muito diferente provavelmente de grande parte dos setores, né? Você aprende muito e muito rápido, e isso é muito satisfatório. E para quem estiver pensando em tirar alguma certificação, enfim, estudar e se desenvolver, acho que é muito mais um trabalho de saber onde quer chegar e qual meio você vai chegar lá com a mesma cabeça. Vai ser difícil no meio do caminho, mas é um trabalho de consistência. Então, fazer as coisas repetidas vezes, com a mesma intensidade, sabendo que é um caminho longo, mas é importante aproveitar o processo. O Lenk falou de quando ele terminou o CFA ali, é uma satisfação terminar, né? Mas ao mesmo tempo, hoje em dia eu sinto um pouco de falta, né, do processo, né? De como é satisfatório você conseguir ir construindo isso, mesmo ser difícil no dia a dia. Então, aproveitar o processo e o meio do caminho é bom, porque quando você chega na linha de chegada, só acabou, né? E aí você sente falta um pouquinho de como que era. Tudo certo. Tempo livre demais, né, Romero? É isso, complicado. É meio só da masoquista, né? O cara gosta de sofrer. Acho que uma dica legal, assim, pra quem tá começando, acho que a do Romero é muito boa, mas mercado financeiro, como eu em algum momento falei, ele não se restringe a uma única coisa, né? Não se restringe a assessoria, não se restringe a parte comercial, não se restringe a parte técnica, tem milhões de avenidas. Acho que pra quem tá começando, que certamente não tem noção de onde tá entrando, acho que ter a cabeça aberta pra poder, primeiro, entender o que é bom e aonde quer chegar. Se você não sabe como tudo funciona, você não tem como saber onde você quer chegar, né? Eu, por muito tempo, quis trilhar outros caminhos dentro do mercado financeiro. E eu fui amadurecendo, fui vendo naquilo que eu era bom, fui vendo naquilo que eu poderia agregar, decidi alguns objetivos para poder perseguir. Mas a minha carreira, a carreira do Romero também, ele comentou no início, ela não foi linear, né? Não é, acho que estou muito longe do fim da minha carreira, tenho 10 anos de mercado financeiro, mas isso é pouco. Estou aprendendo ainda. Acho que é ter cabeça aberta de saber, poxa, talvez eu vou começar aqui olhando para ser analista. Cara, eu vou ver que às vezes eu não sou tão bom nisso, mas eu sou muito bom com lidar com pessoas, eu vou fazer gestão de um time comercial. Não, cara, eu não sou muito bom em lidar com as pessoas, eu vou ser um trader porque eu sou um cara frio, tenho estômago, eu consigo aguentar pressão. Enfim, é você se conhecer, dar abertura para que você possa realmente acertar naquilo que você é bom, naquilo que você realmente vai conseguir fazer de diferente. E o mercado é muito, muito multidisciplinar, né, Pedro? Tem muito multidisciplinar. Em muitos lugares você tem uma mobilidade grande de profissionais. Na Valor, por exemplo, na XP, por exemplo, as pessoas transitam entre as áreas com muita facilidade. Eu acho que isso é uma dica valiosa, porque a gente vai se conhecendo e vai vendo naquilo que a gente realmente, aonde a gente quer chegar e naquilo que a gente faz bem. E às vezes você é gerente e ficar com isso na cabeça, ou não, cara, quero ser gestor de fundo, quero ser analista. Poxa, conhece primeiro, tenta entender primeiro como funciona a dinâmica, o que você precisa para chegar lá. Para ser gestor de fundo, por exemplo, você precisa de um background teórico, técnico, de experiência muito grande, né? Não basta saber, tem que ter aplicado isso por um bom tempo. Então são coisas que às vezes você constrói e é importante estar aberto para poder mudar, para poder fazer diferente e estar principalmente aberto a se preparar a sair da zona de conforto e fazer outras coisas. Muito bacana. É isso. E você, Wagner? É isso. Acho que foi muito bom hoje, né? Proveitoso aí para quem tá, vislumbrando uma carreira. Acho que a experiência dos dois ali é muito legal para ajudar. E obrigado por terem participado. Obrigado também pelo convite. Minha dica final também esteja rodeado de pessoas que são sempre melhores que você, que te inspiram, né? Como esse time aqui, 3 sócios meus. Então, obrigada. E é isso. Obrigado a vocês que acompanharam a gente. Sigam a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram como Valor Investimentos, LinkedIn, estamos no Spotify, no YouTube. E esse foi o episódio número 7. Então, siga que a gente vai continuar postando aí alguns Valor Talks, tá bom? Obrigada.